chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse boletim você vai conferir patrimônio do Brasil em risco. Caso Henri Borel, nova tentativa da defesa de Dr. Jairinho, invasão na Argentina. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. Estamos aqui para falar das principais notícias do dia de hoje. Tudo que é destaque no Brasil e no mundo das celebridades, como os famosos casos da vida real e todo o bafafá na política. Desde já quero a sua participação comentando cada um desses assuntos quentíssimos. Já vamos começar falando sobre as chuvas que têm castigado o nosso Brasil. Patrimônio da humanidade, Ouro Preto convive com áreas de risco e danos ao patrimônio histórico. Uma cidade histórica com problemas crônicos, Ouro Preto, na região central do estado, se expandiu em volta de morros e vales. Para os turistas, um cenário do século XVIII. Para moradores, uma apreensão toda vez que a chuva vem mais forte. História e vidas em risco. Um casarão do século XIX foi destruído por um deslizamento de terra. Ninguém se feriu, segundo a professora Fernanda Bueno, ela é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. O que aconteceu em Ouro Preto só nos mostra a importância e a necessidade de medidas mais efetivas que protejam o nosso patrimônio. Se isso não for feito, vamos assistir outros episódios de deslizamentos e destruição de casarões antigos. A cidade, de acordo com o levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem 313 áreas de risco. O estudo é de 2016 e alguns desses pontos são próximos aos casarões e prédios tombados. A professora também fala que a Igreja do Bom Jesus de Matozinhos das Cabeças está interditada há anos, com várias trincas e risco de desmoronar. Além disso, ainda tem uma área de encosta atrás do antigo prédio da Santa Casa da cidade. A gente precisa ter urgente um olhar para que ações possam acontecer nessas áreas. Quando a gente fala de patrimônio, estamos falando de referência e identidade. Em 2011, a Escola de Minas da universidade em que a professora atua e a Prefeitura de Ouro Preto chegaram a fazer um levantamento dos monumentos em risco. E com base na área mapeada em 2016, um outro estudo foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil no ano passado. A pesquisa identificou que somente em Ouro Preto são 3.006 moradores e 882 domicílios nas áreas de risco geológico. Em relação aos principais impactos, a análise revelou que a maioria dos domicílios localizados na área de risco está sujeita a sofrer perdas ou danos decorrentes da estabilização das encostas a partir da deflagração de deslizamentos. É o caso de 81% das residências que estão no ponto de atenção. Nessa lista também aparece quedas e tombamentos de blocos rochosos e também rastejo. Os pesquisadores levaram em consideração algumas áreas com possibilidade de enxurrada. Dos municípios que foram cartografados desde 2011, Ouro Preto é um dos que tem o maior número de áreas de risco. A maioria dos bairros está sob encosta, explica o geólogo. Ele coordenou os trabalhos da pesquisa publicada em 2021 e participou do mapeamento das áreas de risco em 2016. Nesse levantamento, inclusive, a equipe classificou como de alto risco a região onde houve o deslizamento de terra nessa última quinta-feira. Com a queda do barranco, um casarão do século XIX foi destruído. A edificação fazia parte do conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto, tombado pelo IPHAN. Ainda bem que ninguém se feriu. As chuvas, deslizamentos, enchentes estão deixando diversas marcas em várias áreas em todo o Brasil. Infelizmente, deixa aqui de onde você está nos assistindo. Vamos falar agora do caso Henri Borel e também uma invasão na Argentina. Vejam só,
O advogado Braz Santana apresentou nessa última quarta-feira um novo pedido de habeas corpus em favor de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, contra a ordem de prisão preventiva pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. Segundo a defesa de Jairinho, existe um constrangimento ilegal na manutenção da prisão do ex-médico, detido desde março de 2021, na cadeia pública de Pedrolino Oliveira, no complexo de Bangu, diante das modificações fático-probatórias do caso. O advogado alega que Jairinho não oferece risco a possíveis testemunhas que venham a participar do tribunal do júri. Também são pontos de argumento a garantia de ordem pública e a possibilidade de medidas cautelares diversas na prisão, pois há ausência de proporcionalidade para manter Jairinho preso. O caso está sob relatoria da desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, da 7ª Câmara Criminal, e a magistrada pediu informações ao Ministério Público quanto a esse pedido. Lembrando que no próximo dia 9 de fevereiro, a juíza doutora Elizabeth Machado Louro irá ouvir os réus Jairinho e Monique Medeiros. Então, pessoal, você confere tudo aqui com o nosso canal e ainda não acabou. Notícia internacional. Em meio à onda de calor, cidade da Argentina invadida por besouros. Uma cidade da Argentina foi invadida por milhares de besouros em meio a uma onda de calor sem precedentes que atinge a região nessa semana. Isso mesmo, pessoal, calorão que vem lá do sul do nosso continente, como medida para tentar reduzir os efeitos do ataque e tentar enganar os insetos. A Prefeitura de Santa Isabel, na província de La Pampa, ordenou apagar a iluminação pública. Segundo a imprensa local, há registros de danos em propriedades públicas e privadas e dezenas de fotos nas redes sociais mostram os besouros acumulados em tetos e calhas da cidade. É impressionante a quantidade, disse o chefe de polícia, Omar Sabaidini. Em alguns casos, provocaram danos às construções. Na delegacia, estragaram a cobertura. A medida de apagar as luzes durante a noite é uma aposta do responsável pela administração local após reunião com o Corpo de Bombeiros e polícia. E eles soltaram uma nota: resolvemos apagar a iluminação pública porque esse inseto busca lugares iluminados. Funcionária do Serviço Meteorológico Nacional, Cindy Fernandes, comentou em sua rede social que os animais, chamados em espanhol de cascarudos, são inofensivos, mas que voam descontroladamente e saem trombando com força contra tudo que estiver pelo caminho. Os insetos, que vivem parte do seu ciclo como larvas enterradas no solo, e no verão, com temperaturas crescentes, os adultos vêm à superfície para iniciar a reprodução e depois morrem. Com as altas temperaturas deste ano, essa dinâmica foi alterada. A esperança da população de Santa Isabel, a 860 quilômetros de Buenos Aires, é de que os insetos comecem a evitar a área nos próximos dias por conta da falta de iluminação. Já o engenheiro agrônomo afirmou que os besouros, assim como outros insetos, são atraídos pela luz, no fenômeno conhecido como fototaxia. Enquanto isso, moradores e autoridades locais passam o dia retirando os cascudos e enchendo caixas e carrocerias com milhares de besouros para retirá-los da área urbana. Realmente impressionante a quantidade de besouros, não é mesmo, galera? Tomara que não aconteça o mesmo aqui. Já imaginaram a situação? E vai deixando seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca nenhuma novidade do que é destaque nos noticiários. Faça também a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui no canal para vocês, e nos vemos logo mais num próximo boletim. Até já!